Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto para tirar uma dúvida, aliás, dessa vez não é para tirar uma dúvida, é basicamente para comentar sobre uma notícia, né? Que o Júlio César pede que eu, enfim, transcreva em linguagem mais simples essa notícia. A notícia diz que a região norte do Brasil vai crescer praticamente o dobro, em alguns casos até mais do que o dobro, do que o PIB projetado para o Brasil no ano que vem. Por que que isso está acontecendo? Eu vou estar até fazendo uma pesca aqui, tá bom? Para explicar melhor e de modo mais didático para quem não entende tanto assim dos dados. Então aqui nós temos que, segundo essa projeção, o PIB no norte do país, na região norte, crescerá 4%, Nordeste vem em seguida com 2,3%, Centro-Oeste 2,2%, Sudeste com 1,4% apenas, e o Sul com 1,5% de crescimento vai crescer o mínimo. A gente tem que entender que a economia ela tem uma dinâmica própria e eu tento sempre passar para vocês nos meus vídeos como é que ela funciona. Alguns setores eles são beneficiados mais do que outros em retomadas econômicas. E possivelmente eles sofreram mais do que outros também. Então a região norte ela tem uma característica própria, ela tem a Zona Franca de Manaus, né? Notadamente, ela é muito usada para a produção de motos também, que teve uma queda muito forte, né, de modos veículos, né? Então, com a retomada da economia, esse setor tende a responder melhor. Além disso, nós temos que levar em consideração também que a região norte é minúscula em termos de participação no PIB do Brasil. Você tem o quê? Em torno de 5% do PIB do Brasil, mais ou menos isso aí. Então, para você fazer algo pequeno crescer, é muito mais fácil do que você fazer algo gigantesco crescer. Por exemplo, a economia sudestina, da região sudeste, ela é muito maior do que a região norte. Então, vamos imaginar que a região norte ela tenha um PIB de R$5, enquanto a região sudeste tem um PIB de R$50. Não é o caso, é só ilustrativo, não é esse o caso. Mas se você consegue crescer R$2, digamos assim, né? R$5 para R$2, você teve um crescimento considerável se uma economia tem um tamanho de 5, né? Quase 50%. 2,5% seria 50% de crescimento. Já numa região de 50, se você cresce 2 pontos, você tem um crescimento inferior a 8%, menos do que isso ainda. Então, esse é um dos primeiros pontos, tá bom? Além disso, você tem que acrescentar também um projeto gigantesco da Vale, que isso é até colocado na notícia também, né? Que está maturando agora, foi um investimento superior a 14 bilhões, e possivelmente vamos ter, aí já é uma parte, uma análise minha, não está tanto na notícia, né? Vamos ter um crescimento mais ainda do que o previsto. Por que que eu digo isso nesse investimento da Vale? Porque muito do que é esperado do crescimento para os Estados Unidos com Trump vai impactar nos preços das commodities, né? Ferro, cobre, minérios, né? De uma forma geral. Então, o crescimento projetado ele não leva em consideração ainda o crescimento que o Trump quer fazer acontecer na infraestrutura americana. Então você vai ter possivelmente um crescimento maior ainda do que o esperado em relação aos preços das commodities e etc. Se o que está previsto para os Estados Unidos de fato acontecer. Já no caso, uma coisa que eu queria também chamar a atenção, que eu já ia quase terminando sem falar sobre isso, a indústria ela tem uma dinâmica própria. Por que que eu digo isso? Porque se ela tem muitos produtos que estão ainda no estoque, ela praticamente para a sua produção, não são todos os segmentos industriais, mas tem uma grande para de uma forma bem forte, e ela espera que esses produtos sejam vendidos, notadamente no caso das montadoras. Então ela fica praticamente sem estoque nenhum. Quando ela volta a produzir, ela tem que repor os estoques. Então, mais um exemplo aí da questão do crescimento da região norte. Ok? Então, espero ter clareado um pouco para você, Júlio César, né? Explicar para os demais que cada segmento econômico ele tem uma dinâmica própria. Então, cada região, por exemplo, o turismo. Quando o turismo voltar com força, a região norte vai ser muito beneficiada por isso, né? Então, ela tem uma queda muito forte no momento de crise, né? Você deixa o turismo em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano, mas na retomada econômica, o turismo vem forte.
Então, é interessante, até mesmo quando nós estivermos empreendendo ou investindo em algum segmento, que a gente entenda como é que aquele segmento se comporta numa alta econômica, se ele cresce muito mais do que a alta do crescimento econômico ou cresce menos. Então, é importante a gente ter essa visão econômica, independente de qualquer coisa. Beleza?